Então, bom dia, gente. Ainda nessa vibe de falar sobre variações linguísticas, né? Ortoepia, prosódia, essa questão, né, de acentuação dos fenômenos do português brasileiro. Então, aqui eu trouxe um texto do Chico Bento, tá? Para falar sobre a variação diatópica, né? E dentro dessa variação diatópica, também comentar alguns fenômenos que acontecem aqui, né? Com base nas aulas anteriores. Bom, como vocês sabem, né? A linguagem, né? O falar do Chico Bento, no caso, uma variedade diatópica. Por quê, né? Porque o que é diatópico, né? Topos, né? Referente a topos, referente a lugar, né? Lembra que eu falei em sala com vocês? Isso foi até no dia da prova, né? Vocês perguntaram, né? Professor, o que são essas variações aqui, esses nomes malucos, né? A variação diatópica é referente à variação regional, ela tem a ver com essa questão da variação regional. Então, em cada região, né, você tem as peculiaridades na fala, né, tem os fenômenos que são marcas, né, regionais, certo? E o Chico Bento, né, uma vez eu dei aula para uma turma, eu estava começando ainda, né, nessa carreira, e aí eu estava trabalhando variações linguísticas com os alunos e eu trabalhei uma tirinha, uma HQ do Chico Bento para falar sobre isso, né? Sobre variação regional. Aí eu perguntei para eles, né? Porque o Chico Bento ele tem um primo da cidade, né? E o primo da cidade ele fala de uma maneira, fala de uma maneira mais próxima da da variação de prestígio, né, vamos dizer assim, segundo banho, né, vocês já leram também na, na aula anterior. E o Chico Bento, ele fala daquele jeito. Aí eu perguntei para eles, né, assim, porque a gente não sabe realmente de qual região o Chico Bento é. Mas aí eles falaram assim, professor, eu acho que o Chico Bento é de Minas Gerais. Porque as pessoas de Minas Gerais falam algumas coisas assim, como você, né? Essa coisa de uai, né? Fala desse jeito. Então eles associaram, né, o mineirês, né, a fala do mineiro como um linguajar caipira. Eu achei curioso, assim, né? Eu achei interessante a forma deles de pensar. Eu falei, e aí o primo dele? E o primo do Chico Bento, né? O primo do Chico Bento veio de São Paulo, né? Alguns falaram, veio do Rio, né? Então, engraçado que tem essas diferenças, né? E engraçado que eles associaram o linguajar caipira, né, a Minas Gerais. Bom, né? Enfim, né? Fica a critério de cada um imaginar de qual região, na verdade, Chico Bento né? A qual região ele pertence, né? Ele mora. Bom, aí tem uma legenda, né, que fala assim, Chico Bento, né, que é CB, falando com um limoeiro que ele plantou. Então ele está falando com o limoeiro que ele plantou. O P, né, significa o pai do Chico Bento e o M, a mãe do Chico Bento. Então vamos lá. Olha só. Vixe, como você cresceu, até parece que foi ontem que plantei esse limoeiro. Agora já tá cheio de galho, quase da minha altura. Quase da minha altura. Como o tempo passa, né? Uns tempos atrás, você era deste tamanhico. Fiz um buraquinho e ponhei você ainda mudinha dentro. Protegi dos ventos, do sol, da geada e nunca deixei faltar água. Imagina se eu ia deixar você passar sede. Hoje você tá desse tamanhão. Quero ver o dia em que você tiver mais grande que eu. Imagina só,
com os galhos compridos, cheio de limão e umas folhas bem largas para dar sombra para quem tiver debaixo. Aí não vou precisar mais me preocupar com você, né, limoeiro? Porque aí você vai estar bem forte. Vai saber se proteger do vento, do sol e da geada sozinho. E suas raízes vão estar tão compridas que você vai poder buscar água por sua conta. Você vai ser dono de você mesmo. Sabe, limoeiro, tava pensando. Acho que depois vai ser eu que vou precisar de você. Isso é, quando eu ficar mais velho, claro, com os limão tão bom que você tem e a sombra que você dá, pode me proteger até dos pingos de chuva. Você vai fazer isso, limoeiro? Cuidar de mim também? Também? Não importa. O importante é que eu plantei você. E é assim que eu gosto, do jeito que você é. Aí a mãe do Chico Bento, né? O pai, né? O pai para a mãe. Mulher, tem reparado como nosso fio cresceu? Aí termina a historinha. Bom, aí, né, essa historinha do Chico Bento, né, muito feliz, né, do Maurício de Souza, e da equipe do Maurício de Souza, de ter criado, né, esse personagem, porque é uma maneira de divulgar, né, de tornar, de familiarizar, né, os leitores a questão da cultura rural também, né, e que é rica, né, abre também essa questão do espaço na literatura infanto-juvenil, né? A gente tem também outros autores aí, né, que aparecem, né, com marcas, com escritas de marcas de regionalismo, né, como Ariano Suassuna. A gente tem o Guimarães Rosa também, a gente tem, né, o Graciliano, tem entre outros autores, e aí propagar, né, essa cultura rural, né, para as crianças também, e ver também que a forma que ele fala, né, não é para ter um preconceito, né, na verdade, com a fala, né, é justamente se familiarizar, né, para que os alunos também tenham uma consciência da diversidade sociolinguística, né? Lembra que a gente falou da sociolinguística antes, né? Que é essa linguística, a área, né, da linguística que estuda os fenômenos sociais, né, da fala, né? Sobretudo da fala, né? E aí, desculpa. E aí, né, vai aparecer aí também, né, desviando um pouquinho da aula, né, do assunto, na verdade tá ligado, mas desviando um pouquinho do assunto, houve um momento na década de 1980, né, que um Conselho Nacional de Cultura queria proibir a publicação dessa revista. Olha só que coisa curiosa, né? Por quê, né? Por que eles queriam proibir a publicação desses gibis, né? Alegando que servia de mau exemplo às crianças brasileiras, que passariam a falar errado, como Chico Bento. Olha só, né? Bom, aí nós temos, né? Desculpa aí pelo WhatsApp. Né, felizmente, né, a gente tem o bom senso prevaleceu, né, e o Chico Bento continuou a trajetória dele, né, encantando as gerações que se seguiram, né. Esse Conselho Nacional de Cultura, né, ele reflete preconceitos arraigados contra as manifestações culturais dos segmentos da população brasileira que são portadores de uma cultura predominantemente oral, né, e tem pouco acesso à cultura de letramento escolar. Tá? Bom, voltando aí, né, à análise, só um minutinho. Bom, nós estávamos falando sobre, né, os fenômenos que acontecem aqui nessa questão aqui da variação diatópica, né? E o que acontece, né? Lembra que eu falei que a ortoepia, ela tem muito a ver com a variação linguística, né? Mas de que forma, né?
porque a variação linguística e aqui especificamente variação diatópica, né? Mas a gente tem as outras variações também, tem fenômenos também, né? A hipercorreção, como nós já vimos, né? E a questão dos metaplasmos, né? Lembra que eu falei? Gravem bem isso, os metaplasmos, né? O que são os metaplasmos, né? Acréscimos de fonemas, tá? Troca de fonemas, subtração de fonemas, né? E o plural metafônico também, que é essa questão quando você tem, né, uma vogal fechada no singular e abre no plural, né? Essa questão aí dos bolos de cocos. Bom, então vamos ver aqui, né? Vixe como cresceu e até parece que foi ontem. Olha a subtração aí dos fonemas, né? Dá para perceber, né? Cheio de galho. Tem questões também de concordância, né? Ou o C aí que aparece, né? Uns tempo, né? Atrás, né? O acréscimo aí do I que não tem, né? Estão vendo? Bom, então tem várias palavras aí, várias expressões, né? E tem muita fartar, né? A troca do R do L pelo R, né? E a gente vai ver também no personagem do Cebolinha, né? Que vai fazer essa troca do R pelo L. E o Chico Bento faz ao contrário, a troca do L pelo R, né? O fenômeno da troca do L pelo R é chamado de rotacismo. E o fenômeno da troca do R pelo L, né, que é o caso do Cebolinha, é chamado de lambidacismo. Né? Tudo isso porque essas letras, né, vieram do grego, né, do lambda, que é o L, e do rho, né, que é o R do grego. Bom, aí beleza, gente? Então, só para a gente ver também, né, essa questão do linguajar, né, esse exemplo aí do linguajar caipira, né, do Chico Bento, como que são essas expressões, né, como que tem questões aí a serem analisadas, né. Eu tô mostrando isso para vocês porque eu quero que vocês estudem esses fenômenos, né, para que a gente possa fazer, né, essas análises, né, identificar essas análises, reconhecer, tá? E entender também que é uma questão, não é uma questão de certo ou errado, né? É uma questão de variação, são os fenômenos, e são características do nosso português, né? Do nosso português brasileiro, são fenômenos da nossa língua, características da nossa língua, e não do português de Portugal. Né? A gente tem um outro português. Lembra que eu falei das gramáticas também, né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E aí, vamos prosseguir cenas do próximo capítulo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.